Oi, gente, bora lá que hoje eu vou fazer um penteado aqui bem bacana. Ele é um coque alto, tá? Pra quem tem bastante cabelo. Sabe aquela cliente que fica com bastante cabelo, cabelo bem comprido, você não sabe o que fazer? Pois é, vou dar aqui, vou passar aqui pra vocês esse coque, que é bem fácil de fazer, tá? É um coque alto. A minha modelo não tem tanto cabelo, assim, de comprimento. Ela tem bastante cabelo, uma quantidade boa, mas não de comprimento. Mas vai servir para mostrar aqui para vocês como que eu geralmente faço coque alto bem rápido, para atendimento mesmo, tá? E lembrando vocês que eu vou voltar a fazer aí os cursos, tá? Vou tentar fazer algumas lives, mostrar alguns trabalhos, e vocês podem estar me falando algum tipo de penteado que vocês gostariam de ver mais, tudo bem? Então bora lá para essa live não ficar tão demorada. Eu vou começar aqui, ó, dividindo esse cabelo de orelha a orelha. Ah, antes disso, eu preparei esse cabelo com essa pranchinha aqui de frisar, tá? E usei esse produtinho aqui, que ele também é um texturizador, tá? Esse aqui é do Rafael Gasparim, tá? Mas enfim, tem várias outras marcas no mercado. Então, começo aqui dividindo esse cabelo de orelha a orelha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Vou tirar um pouquinho mais aqui, tá? De orelha a orelha. E vou separar um topinho aqui, como se fosse um redondinho, ó. Eu deixo mais ou menos 2 dedinhos, tá? Da orelha, para quê? Para que a gente vá cobrir esse cabelo. Não deixo tanto cabelo aqui, porque depois fica ruim para guardar todo esse cabelo, tá? E também não dá para deixar pouco, porque pode acontecer de você não conseguir, se a cliente tiver falhinhas, enfim, não consegue cobrir todo o penteado, tudo bem? E eu faço aqui, ó, a divisão, tá? Outra coisa também, se por acaso essa cliente tiver pouco cabelo, porque esse penteado assim, é um penteado, como eu falei, para quem tem bastante cabelo, cabelo comprido, mas você pode fazer para uma cliente que tem bem pouquinho cabelo. Se ela tiver muita falha, o ideal é o que, ó? Fazer um zigue-zague, assim, tá? Não se preocupa, não precisa fazer aquele zigue-zague bem certinho, porque a gente vai cobrir todo esse topinho aqui que a gente separou. Ó, separadinho, de orelha a orelha. Vou tirar aqui minha modelo para vocês verem, ó. Tá? E agora, para facilitar o trabalho de vocês, o nosso trabalho, na verdade, como que eu faço para fazer essa divisão aqui, né? Eu vou dividir esse cabelo em 3 partes. Começo aqui por cima, ó, eu faço um triângulo. Na verdade, aqui, ó, começo por aqui. Peraí, vou colocar esses prendedores aqui para a gente não perder a nossa divisão aqui. Fica mais fácil. Tá? Divido esse cabelo em 2 partes, tá? Mas como que eu venho aqui, ó? Faço um triângulo, ergue um pouquinho a cabeça aqui. Ó, faço um triângulo aqui. Essa é a melhor parte pra gente, a melhor forma de dividir pra gente separar em 3 partes, tá? Um formatinho de triângulo. E vou prender esse pedacinho aqui que eu já separei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Desculpa. E o que eu vou fazer? Eu já prendo esse aqui, tá? Vou usar uma borrachinha, aquelas borrachinhas de trancinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, quem não conhece, tá? Aquela borrachinha de trancinha. Olha só. Separo esse cabelo, deixo uma distância, mais ou menos aqui, ó, de uns 3 dedos. Ó, 3 dedinhos aqui, para que a gente faça esse topinho aqui para trás, tá? Não dá para puxar ele tão aqui pertinho, olha, da divisão que a gente fez de orelha a orelha, senão você vai ter
vai te dar trabalho na hora de montar esse penteado, de montar esse coque. Aqui, ó, lembra que eu já separei aqui a parte? Esses outros aqui, o que eu vou fazer? Vou dividir também. Vou tirar aqui. Olha só. Vou separar esse pedaço, essa parte aqui do cabelo também. Vou fazer outro rabo de cavalo. E, gente, lembrando, esse rabo de cavalo, faça ele bem próximo um do outro, porque isso pode dificultar, se vocês fizerem distante um do outro, pode dificultar na hora da montagem do penteado, tá? Mais uma borrachinha. É isso. Ó, divisão, 3 partes, tá? Super fácil, você não fica lutando para guardar tanto cabelo. Dividir aqui, zigue-zague. Você consegue fazer esse penteado muito rápido, gente. Aqui. Olha só. Divisãozinha de 3, percebe que eu deixei esse bem juntinho, próximo do outro. E agora a gente vai fazer essa frente dela. Primeiro. Estamos em dia a dia de salão aqui, gente. Olha só, tem gente trabalhando aqui, atendendo. Olha só. Dá um oizinho. Oiê, tem gente acenando. Boa tarde. Tô um tempinho sumida, né? Mas apareci. Sou uma fênix, ressurgi das cinzas. Brincadeira, gente. Correria de dia a dia de salão e... Mas tô aí. Tô trabalhandinho e quando posso apareço. Vou girar aqui minha modelo. Ó. Vou virar aqui ela para vocês verem. Vou dividir essa parte da frente. Estamos com fio, então. Ó, gente, sempre separo essa franja. Claro, avalio se a franja da minha modelo, da minha cliente, tá num tamanho bacana. O dela tá bem curtinho, tá? Mas como a ideia ali é mostrar o penteado para vocês, vou mostrar aqui, olha, tá curtinho, é uma franja curta. E o que que eu faço nessas franjas? Geralmente, eu faço um zigue-zague, olha. Porque se ela tiver falhinha, aquelas entradinhas, com esse zigue-zague bem pequenininho, deixa eu ver aqui, Andressa, eu vou puxar aqui mais a câmera para vocês darem uma olhadinha. Ó, se ela tiver, tipo, entradinha, cliente, a Andressa não tem tanto. Vocês fazem isso, fazem aquele zigue-zague bem pequenininho, que daí não fica aquela linha marcando e disfarça bem, tudo bem? Vou aqui, ó, já fazer esse topinho dela, ou seja, aquele moicaninho famoso. Segura pra mim, Andressa. Sim. Aqui minha colega tá falando para a cliente dela que eu ministro o curso. Isso aí, gente. E vamos começar os cursos agora, provavelmente em abril. Vou começar a tentar fazer algumas lives. Eu digo tentar começar, gente, porque eu tenho um dia a dia de salão.
né? Normal, corte, escova, mexe e tudo mais. Mas vou estar tentando fazer lives nos momentinhos, nos tempos, nos horários que eu tiver tempo, tá bom? Olha só. Divido esse cabelo, no caso da minha modelo, pode empurrar lá, Andressa. No caso da minha modelo, eu vou dividir em 2 vezes, mas dá para fazer até em 3 partes, dependendo se a cliente de vocês tiver bastante cabelo, tá? O que eu vou fazer? Eu puxo essa mecha para frente, essa mecha que eu separei, venho aqui com spray, tá? Esse é um spray forte, esse spray que eu tô usando é o da Trivit, olha só. Uhum. Penteio para frente. Por que eu penteio para frente? Para que esse cabelo tenha volume, tá? Na frente. Muitas das vezes, por que aquele moicano fica feio, fica estranho? Porque o que a gente faz? A gente penteia para trás e não. Penteia para frente, para que quando ele voltar, ele já volte redondinho, fazendo aquele volume, sem ficar desengonçado, tá? Vou puxar aqui a câmera, para vocês darem uma olhadinha. Ó. E o desfiado, pessoal, não é aquele desfiado assim, ó, tá? Pega bem, quase assim, uns 2 dedinhos longe da raiz, porque a gente quer só um voluminho bem suave. Ó, olha como ele já faz um volume aqui, ó. Não precisa aquele desfiado demais no cabelo. Ó, esse aqui também puxo para frente, passo o spray. O spray pode molhar, pode ser bem de perto e tipo mata barata, nesse caso, tá? Nesse caso a gente pode colocar com bastante força ali. Penteio para frente e, ó. Esse pente também, ele não precisa ultrapassar a mecha. É bem suave, ele não precisa, não seja, não é nem precisa, ele não deve ultrapassar a mecha, ou seja, isso aqui, ó, tá? Olha só, feito. Vou vir aqui com spray cera, tá? Esse também é o spray do Rafael Gasparini. Vou girando aqui uns pouquinhos para vocês darem uma olhada. Ó, vocês darem uma olhadinha aqui atrás, levanta um pouquinho, Andressa. Ó, o que eu faço? Eu não pego de qualquer jeito, eu pego as abinhas, ó, e junto assim, tá? Nesse caso, segura pra mim, vou pegar um grampinho de apoio como esse, vou bater aqui para tirar as letras, ó, tá? Um grampinho aberto, e vou juntar aqui. E vou dando umas beliscadinhas bem suaves. O spray que eu tô usando, um spray forte, é o da Trivit. Tá? Esse aqui já é aquele moicaninho famoso que fica na frente. O dela eu vou fazer bem suave. E vem aqui, ó meu dedinho aqui, gente, como que é, tá? Eu não pego esse cabelo de qualquer jeito, eu pego aqui, ó, eu junto, ó, posso já tirar o grampo de apoio e venho com o grampo número 5, ó. Passo um aqui. E outro aqui. Vocês podem estar usando aquele reloginho, eu até tenho ele, tá? Um reloginho de... esse aqui, ó. Mas eu não me adaptei muito com ele, acabo pegando. Vou colocar ele aqui. Enfim, são ferramentas que facilitam o dia a dia da gente, principalmente no horário de atendimento. Mas eu prefiro trabalhar assim, pegando o grampo. Mas é uma dica bem bacana ter esse reloginho. Ó, separei aqui. Vou colocar esse palitinho aqui. Esse é aquele palitinho pega vareta. Só para me facilitar
a montagem desse penteado, tá? É importante que você tenha a limpeza, a visualização bem boa na hora de fazer a montagem, senão você se atrapalha, fica uma bagunça. Ó, já venho aqui, pergunta se a cliente quer deixar algumas mechinhas aqui, se ela não quiser pode prender tudo. Vou avaliar aqui o da Andressa, se a gente deixa. Como a franja dela tá bem curtinha, gente, para não ficar só aquela mechinha, eu vou deixar aqui, ó, uns fiozinhos aqui. O que que eu venho, ó, fazendo leve zigue-zague. E já vou montando aqui. Esse aqui é o spray cera, tá? Eu vou fazer ele só para fazer a limpeza. E vou dar uma dica aqui para vocês. O spray cera, gente, vocês não passem toda a mecha, porque senão ele fica colando. Ele é 40% de fixação. É um pouquinho menos que o spray forte, tá? Então eu trabalho só nessa região aqui, ó, para tirar o frizz, tá? Vocês podem usar pomada modeladora ou aquele spray gloss, que é um sprayzinho tipo um olhinho. E, ó, vou fazer aquele efeito leque. Coloco um palitinho para facilitar a minha vida, enquanto eu faço as marcações. Esse é um penteado bem coringa, bem fácil de fazer no dia a dia, para noivas, tá? Esse é um penteado mais para noiva. A minha pegada geralmente é para noivas, convidadas, madrinhas. Vou girar a câmera aqui para vocês. Ó, spray forte. Pode ser outro spray também. Nesse caso aqui, eu faço não, jatinhos curtos, ó. Só o pozinho, por isso que nem gruda na minha mão. Tá tomando forma já o nosso penteado. Grampinho número 5. Tá? Eu vou colocar esse grampinho só como apoio, mas depois a gente vai juntar ele todo. Eu vou amarrar esse cabelo aqui, tá? Vou fazer todo um rabo de cavalo, só pra ter meu apoio ali. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Separo, é o mesmo que eu fiz lá do outro lado, tá? Separo aqui a mechinha que eu quero para trabalhar a frente. Ó, zigue-zague. Spray cera. Só no comecinho, gente. Para limpar aqueles fiozinhos. Ó, leva essa mecha para cima e vem aqui, ó, efeito leque. Leque que eu falo, abrindo essa mecha, tá, gente? Ó, eu vou tirar aqui, para que eu tenha uma visão bem boa dessa parte aqui, onde eu já prendi o restante. Penteio de novo. Ó, você pode usar o cabo do pente para voltar aqui ou o palito. Aí sim, mão livre, tá? Para você poder trabalhar melhor. E spray fixador, ó, jatos curtinhos.
Vem com o grampo número 5. Ó, já deixo mais um rabo de cavalo aqui. Prendo esse rabo de cavalo. Para facilitar a minha visão. Olha a frente, já tá tomando forma aqui. As laterais. E vamos fazer a mesma coisa nesses outros aqui. Carol, vem aqui, Carol. Ó, vou pedir para minha assistente segurar aqui. Só segura aqui, Carol. Mas vocês podem sozinha, no caso, né? Se tiver sozinha, pode usar um pega-vareta também, ou um palito maior que esse aqui, tá, gente? E prender. Mas como ela tá aqui, eu vou pedir a ajuda dela. Essa é a Carol. Segura aqui, Carol. Bem rápido, né? Esse penteado. É um penteado para atendimento, que você não perde tempo. Ó, dividir em 3 partes, mas vocês podem fazer em uma só. E, como eu falei no início ali do vídeo, gente, deixa esses dois aqui muito próximo um do outro. Se ficar longe, vocês vão ter trabalho, tá? Então, eu vou dividir em 3 partes. Ó, veja que a minha modelo tem bastante cabelinhos novos. Não tem problema. O que a gente vai usar? Uma pomadinha, uma cerinha. Ó. Limpa esse cabelo. Esse aqui, ó. Esse aqui é cera em spray, tá? Junto aqui, deixo bem próximo desse rabo de cavalo que a gente prendeu aqui. Bem com grampo. Coloco bem próximo, né? Posso dar uns beliscadinhas? Pode. Vou pegar esse outro lado. Ah, Simone, posso desfiar, fazer volume? Pode, gente, mas eu prefiro não, sabe? Porque às vezes tem muito cabelinhos novos e acaba ficando, sabe, parecendo fralda de bunda de neném, sabe? Aquela coisa fofa. Então eu prefiro ficar juntinho. Até porque esse penteado, ele vai ficar cheio, ele vai cobrir. Então não tem necessidade, mas claro que se você quiser deixar ele fofinho, dá pra deixar. Eu prefiro mais juntinho aqui do nosso rabo de cavalo. Ó, passa a pomadinha, spray cera e spray, tá, gente? E dá no mesmo. Aqui. Ó, tá? Aí, procura fechar bem esses buraquinhos aqui, ó. Não deixar um tão distante do outro. Ó. Vendo? Ó. Porque às vezes, na hora de prender o cabelo, fica aquele buraco, fica bem estranho. E aí a gente quer arrumar depois de prender, fazer o coque, daí dá ruim, tá? Ó. Faz isso na montagem aqui do penteado. E se não conseguir, um dos erros que a gente tem, aconteceu muito comigo isso no começo, eu via que não estava dando boa ali, eu continuava. Então, assim, se tiver que voltar, refaça esse penteado sem problema, tá? Ou seja, se ficou buraco aqui, ficou alto, ficou estranho, volta, penteia e faz tudo de novo, tá? Segura aqui, Carol. Ó, pomadinha.
Olha só. Certo? Ó, nossos 2 rabos de cavalo aqui. E vou vir, como eu fiz no início ali do vídeo, pegar 2 borrachinhas, ó, e prender. Faz isso com delicadeza para não desmontar todo o trabalho de vocês, tá? Ó. Tá fácil, não tá esquenteado? Fala sério. Vocês vão ver o final dele. Parece que é tão trabalhoso, mas não é. Olha só. 3 rabinhos de cavalo. E agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar um enchimento aqui no meio, para dar aquele volume bem show no cabelo. Aqui, ó. Esse enchimento aqui, tá? Esse meu aqui é de cabelo sintético, mas vocês podem usar esse tipo de enchimento aqui, tá? É aquela rosquinha, só que eu desmonto ela toda, corto no tamanho que eu quero e coloco. E uma dica, gente, usa sempre enchimento no tom do cabelo da cliente de vocês. Caso essa cliente tenha pouco cabelo ou fique algum buraquinho, isso não vai aparecer, tá? Ó, coloquei aqui o enchimento. Venho com o grampo, pode ser o grampo número 5, pode ser o grampo aberto de apoio. Eu vou colocar esse grampo de apoio aberto, que ele é melhor para trabalhar. Ó, venho aqui e tô cobrando. E lembrando que abril já vamos ter novas turmas aí, né? Vamos abrir as turmas para os cursos, ó, tá? E agora qual a ideia, né, gente? O que que a gente vai fazer? A gente vai montar, começamos por esse aqui, essa mecha, tá? Ó. Uma dica bem importante, que eu quase ia esquecendo de fazer também, vou mostrar aqui para vocês. Segura aqui, Carol. Não, Carol, peraí. Ó, gente, vocês vão... Lembra que eu montei aqui essas partes? Vocês vão fazer a mesma coisa, vai juntar tudo, ó. Com essa borrachinha aqui, fazer um rabo de cavalo em todo ele, tá? Ó, eu ia quase me esquecendo aqui. Eu vou só voltar aqui com esse enchimento e a gente vai jogar essa mecha aqui pra frente, ó. Cobrindo ela com esse enchimento. Tá vendo? Muitas das vezes quando a gente tá... quando eu comecei a fazer penteado, eu lembro que assim, quando dava algo errado, eu ficava apavorada. Não tem problema, começa se tiver que começar ali tudo de novo, no caso, né? Que eu vi aqui, ó, que não coloquei, desmancha, não fica lutando com enchimento, alguma borrachinha ali dando aquele jeitinho, não. Faça direitinho para a coisa funcionar legal, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu puxo um pouquinho para frente, ó, tá vendo? Consegue ver aí, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá? Eu vou puxar um pouquinho para frente, para quando eu vir com essa mecha, ó, ela ficar escondidinha, ó, e dar o volume que a gente quer. Ou seja, a gente vai esconder essa parte aqui onde eu fiz o rabinho de cavalo, tá bom? Ó, dá pra ver? Dá, né? E venho aqui, ó, com o grampo, prendo. Ó, próximo ao topinho, tá? Olha só, gente. Ó.
tá? Quando vocês voltarem, ele vai ficar escondendo essa parte aqui. Ó. E deixa bem firme esse enchimento, tá? Isso é importante. Ó, deixa aquele babyliss grosso ligado pra mim. E olha só, agora vem o pulo do gato, tá? O segredo para esse coque ficar bem estiloso, assim, que a gente pensa, nossa, que difícil. Não é nada difícil. Vou limpar esse cabelo. O cabelo da minha modelo tá um pouquinho poroso na ponta. Isso vai acontecer com muitos clientes que vocês pegarem. Vou dar uma dica aqui para vocês deixar esse cabelo bem alinhadinho, com brilho. Só um minutinho. Spray gloss. Queria aquele spray gloss, Carol. Aqui, deixa eu ver aqui. Dos cursos é Penteados Petite. @ o nome do salão. Penteados Petite. Vou começar agora os cursos, em abril. Oi? Aham. Olha só, gente. Esse aqui é o spray gloss, tá? O spray gloss, ele é como se fosse um reparador de pontas, aqui em olhinho e em spray, tá? O que vai acontecer? Ele vai dar somente brilho, ele não tem fixação nenhuma. Mas ele vai alinhar. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, eu coloquei um filtro, né? Porque eu tô sem maquiagem. Mas o cabelo nas pontas, geralmente do loiro, né? Ele é um pouquinho mais poroso. Então, ele vai fazer, reavivar esse brilho, alinhar esse cabelo, tá? Dá para usar também uma pomada. Se não tiver esse spray gloss, você pode usar uma pomada modeladora, mas aquelas que não fixa, tá, gente? É só que dá polimento no cabelo, tudo bem? E não vai direto no cabelo, vocês vão aqui passar na mão, olha como eu tô fazendo. Pegar só o excesso e, ó, limpar esse cabelo. Penteado é pentear, ou seja, esse cabelo ele tem que estar alinhado. Às vezes você até vê um cabelo, um penteado com uma técnica bonita, mas se ele não tá limpo, fica aquele penteado feio, né? Então, o segredo é limpar bem esse cabelo, polir esse cabelo. E bora lá, olha. Separei duas mechas iguais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leve torção nelas, tá? Ó, bem suave. Vou voltar aqui. Não tá muito perto, Carol? Bota um pouquinho mais pra longe. Isso. Ó, separo aqui e vou fazer uma leve torção, tá? E não vou torcer todo ele de uma vez. Venho aqui com uma pega-vareta, palitinho. Eu botou o babyliss grosso, né, Carol? Veja se ele tá ligado, tá, amor? Ó, gente, vou colocar aqui um pega-vareta. Aqueles palitinhos que criança brinca, sabe? Ó, esse, no caso, é de meia. De fazer tricô. Ó, e vou abrindo. Leve beliscadinhas bem suaves. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou precisar que você derreta um pouquinho, Andressa. Ó, bem suave. Olha isso. Quem vê pensa que é uma coisa super difícil, né? Mas não é. Ó. E dá um efeito bem legal. Se estiver gostando, dá um joinha aí, tá, gente? Põe um coraçãozinho. Deixa eu pegar. Ó, vou vir com spray cera. Por que que eu gosto desse spray na hora de fazer a limpeza, a montagem? Porque se de repente eu tiver que dar alguma mecha, alguma coisa, ele não é tão estático, ele não vai deixar aquele cabelo duro. Ou seja, como o spray, que eu chamo quase um spray de finalização, que é o spray forte, tá? Pronto.
Ó, limpeza, gente, limpeza. Eu não aperto essa mecha, vou passando meus dedos, ó, quase aberto, só para fazer aquele polimento, tirar o frizz. Olha que legal. E se juntar essa mechinha, o que a gente faz? Coloca os palitinhos, ó. Pra abrir essa mecha. É até gostoso de fazer esse penteado. O resultado que dá e a praticidade. Carol, alcança pra mim aqueles coisinhas de cabelo, meu amor? Os acessórios? Eu acho uma dessas gavetas embaixo. Dentro de uma caixinha. Olha que legal, gente. Opa, consegue ver? Impressão. Olha que legal. Aí, o que que eu faço? Eu vou prender aqui embaixo. Isso mesmo, amor. Deixar assim. Ó, vem com grampo. Pode ser o grampo número 5. Eu coloco normal mesmo. Eu vou pegar esse grampo aberto aqui. Acho que vai dar um resultado melhor. Ó, conseguem ver? Ó, e eu coloco o grampo no enchimento, tá, gente? Olha isso. Tá? Ah, Simone, o que que eu faço com essa pontinha? Essa pontinha, eu vou dobrar ela, tá? E esconder essa pontinha. Não vou ficar procurando o que fazer, onde colocar ela. Legal, né? E agora, vamos trabalhar com esses aqui, ó. Pode passar esse para esse lado, esse para esse outro, indiferente. Vou fazer desse lado aqui. Ó, limpeza. E depois me conta aí que tipo de penteados vocês gostam mais, o que vocês queriam ver, se é mais semi-preso, coque. Pra me dar uma ideia aí para fazer uma próxima live, tá? Ó, venho aqui com o spray cera, aquele que eu falei para vocês. Perdão, esse aqui é o gloss, tá? É tipo um reparadorzinho. É um spray de brilho. Vou pentear, limpar esse cabelo. Deixa eu ver, tá no final, acho que tem outro lá, Carol. Igual a esse, menos assim. Sprayzinho desse aqui. Lá no... Veja lá se tem. Não tiver, não tem problema. Vou pegar uma pomadinha. Pomada, gente, essa aqui eu tô usando a pomada do Rafael Gasparini, mas tem várias pomadas. Tenho essa aqui, ó, do Celso Camura também, ó. É pomadinha só mesmo para polir o cabelo, para limpar. Não, acho que tá ali, tá ali. Ou não tem mais? Veja se tem um igual. Não tem. Pode jogar esse que tava vazio, tá? Ó, meu spray tinha acabado, o spray de brilho, peguei outro novo ali. Limpa esse cabelo. E vai fazer o mesmo que vocês fizeram lá em cima. Faz uma leve torção e vai levando ele aqui, ó. Ele vai esconder essa parte que a gente finalizou ali.
Vou por cima da mecha. Por cima aqui, para esse outro. Ó, não precisa torcer tudo, vai torcendo aos poucos. Se você torcer ele todo, vai ter dificuldade na hora de fazer essas aberturas aqui. Pega os palitinhos, pega a vareta. Carol, pega a palito, pega a vareta. Ó, e vai abrindo essas mechas, gente, aqui, ó. Vai abrindo. Eu faço torção nas duas mechas, certo? Só que uma mecha só, eu abro uma pontinha para um lado, outra para o outro, tá? Quando você olha, meio que dá uma fusão, assim, você não consegue entender direito. Parece que você fez uma trança, parece que tem mais cabelo, mas não. É só porque eu vou abrindo uma mecha só, dois lados, assim, duas pontinhas dele. Eu acho esse penteado maravilhoso para trabalhar. Pega a vareta, Carol. Ó. Tem. E ó, eu vou me apoiando, deixando as minhas mãos livres, usando só os pega-vareta. E detalhe do que eu falei antes, lembra que eu falei que se a cliente de vocês tem cabelo loiro, use enchimento loiro. Se tem cabelo ruivo, use um enchimento marronzinho, enfim. Aqui não dá pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Depois eu vou fechar, mas aqui, ó, ficou uma abertura e não dá pra ver. Por quê? Porque o enchimento tá quase na cor do cabelo da minha modelo. Legal, né? Ó. Faço a abertura, depois eu faço a finalização com o spray. Olha que legal. Tá tomando forma o nosso penteado. O spray cera, aquele outro. Aqui, tá com ó. Spray, cera pra fazer só a limpeza, tá, gente? No final eu vou finalizar com o spray finalizador, que é o fixador forte. Fala aí se vocês estão gostando, tá? Quero ver movimento aí nessa live para me incentivar a fazer mais. Me dá um... Não, quero grande, quero... Grande, grande. Tem grampo aberto? Obrigada. Ó, venho aqui com a outra mecha por baixo e vou fazer a mesma coisa. Vou torcer, abrir ela, dividir ela em duas, porque a gente tem o desafio aqui, ó, fechar esse lado aqui também, tá? O segredo é fechar todo esse enchimento. O segredo não, o objetivo, na verdade. Ó, fiz a divisão aqui das mechas. Ó, dividir. Indiferente, tá, gente? Se vocês vão passar essa mecha para esse lado, para esse outro. Ó, vou limpar ela, essa mecha, tá? Com a pomadinha. Ó, e eu não faço muitas torções, eu vou fazendo essa torção aos poucos. Palito de... Carol, pega palito. Ó, onde eu quero abrir, gente, eu vou colocando pega-vareta, tá? Vai me dando apoio também.
Carol, palito. Carol, pega grampo pra mim. Grampo. Ó, pessoal, eu tô colocando alguns grampos, porque esse cabelo, ele começa a pesar. Então, a gente já tem que ir travando ele, tá? As mechas. Já fiz a torção ali. Só um pouquinho. Spray. Estamos quase nos finalmente, já. E esse penteado, à medida que você vai fazendo ele, você aprende a técnica, entende? É um penteado que você faz em segundos ali, é super rápido. Ó, pessoal, e aqui ficou algumas pontinhas da mecha que eu fiz lá e dessa daqui que eu finalizei, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou limpar ela também com esse spray aqui, o de brilho. Lembra que o spray de brilho é para quê? Ele não tem função de fixação nenhuma, somente limpeza, tá? Ó, venho limpando ele aqui. Faço uma leve torção também. E a pontinha eu escondo. Pra dar pra mim, branco. E vou fechando esse penteado. Eu tô escondendo aqui a pontinha do outro lado, tá, gente? Esse aqui. E sempre vai pulindo essas pontinhas, porque se você deixa arrepiadinho, enfim, o penteado fica com aquele aspecto de penteado sujo, sabe? Mal finalizado. Ó, grampinhos. Gente, esse penteado, ele é legal tanto para quem tem bastante cabelo que você não sabe o que fazer, para quem tem pouco cabelo também, porque você pode, com essas projeções aqui, ó, você pode dar volume nesse cabelo. Esse é um penteado, assim, super coringão, assim, pra noiva, enfim. Vou usar aqui o spray cera de fixação. A fixação dele é só 40%, porque ele vai fixando e vou limpando aqui os fiozinhos que ficam arrepiados, tá? Lembrando, para quem está chegando agora, que esse penteado aqui eu não fiz escova nenhuma nele, eu só simplesmente sequei e preparei ele com uma prancha de frisar. A maioria dos meus penteados eu quase não escovo, gente. É muito difícil escovar cabelo, até mesmo cabelo que é cacheado. Pode ser grande, Carol. Feliz, grandão, esse daqui. Isso, esse aqui. Ó, vou já colocando aqui, fixando as mechas.
Onde eu tiro o palito pega-vareta, eu coloco 1 grama. Vou tirando e vou colocando os grãos. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam desse penteado. É aquele penteado rapidinho ali que dá um resultado super bacana. E prático, né, gente? Hoje em dia, no nossos atendimentos, é o que a gente precisa, praticidade. O cliente também. O cliente ele já chega com pressa, horário contadinho ali na sua agenda, todo mundo está correndo, então quanto mais a gente entregar um bom trabalho, limpo e rápido, melhor. Não que todos os penteados você precisa fazer correndo, mas eu falo no sentido de praticidade e tempo, né? Nosso tempo vale ouro, vale dinheiro, então eu gosto muito de trabalhar com praticidade e rápido. Entrega boa e rápido. E olha só, agora a gente vai aprender aqui a fazer essa frente, sabe? Aquela mechinha da frente. Pra ficar bem modeladinho, bem limpinho. Carol, vem pra esse lado aqui. Pode ficar, pode vir pra cá. Só entra aqui do ladinho. Isso. O que eu faço aqui nessa parte da frente? Geralmente eu limpo bem pouco produto, tá? É uma cerinha, pode ser a cerinha em pomada ou spray, eu usei aqui a em pomada. E ó, a direção dessas mechas eu sempre vou no sentido da nuca, tá? Pra trás, ó. Coloco a pinça do Babyliss pra baixo, ó, e vou girando bem suave. Ó. Não deixo muito tempo. Esse meu Babyliss aqui é da Vertix, ele não tem aquele termômetrozinho, sabe, para saber. Mas eu já tenho uma experiência com ele, então eu não deixo muito tempo, principalmente cabelos loiros, tá, gente? Para não correr o risco de queimar. Coloco aqui a pinça e vou girando para trás, ó. Ó. Bem suave. Não deixo muito tempo, até porque o cabelo é fininho. Perdi, gente. Hello, meu pente aqui. Ó. E venho aqui limpando. Pode ser com o spray de brilho. Deixa eu pegar essa mecha aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu puxar vocês pra cá. Ó. Sprayzinho de brilho, só pra limpar de longe. Penteio. Vou abrindo essa mechinha, ó, bem na curvinha. E agora o spray forte, tá? Deixa eu ver. Ó, tô finalizando de longe, jatinhos bem curto, para não deixar esse cabelo molhado, pesado, de spray. E ele também não fixa tão bem. Acho que muita gente, eu mesmo quando comecei os meus trabalhos, eu usava muito spray. Eu achava que a quantidade de spray queria fixar. Só que não. A forma certa que vai ter um bom resultado no produto. Ó, esse ladinho, olha que lindo que tá. E se por acaso essa mecha incomodar com o cabelo, no caso da minha modelo nem tanto, mas se esse cabelo tá mais comprido, ele fica caindo no roxinho, no olho, incomodando, você vem com pega-vareta, um palitinho, coloca aqui, olha, cuidado com vocês, né? Vou pegar. Sprayzinho, ó. Tá? E deixa, quando você terminar, ele vai estar no mesmo local que você colocou a mecha, não vai ficar caindo no rosto da modelo. Terceira, pode pôr esse aqui. Ó, gente, usei spray de brilho. Tá aqui. Ó, pinça pra baixo, em direção à nuca, ó. Vou girando bem suave. Tá? Soltei. Aqui a mesma coisa.
spray de brilho, só um pouquinho, penteio esse cabelo e venho aqui, ó. Fazer um polimento, tá? Eu não deixo muito tempo, não precisa. Esse cabelo é fininho, então é bem fácil. Ó, pego na curvinha, spray, jatinhos bem curtinhos. Vou girar aqui o modelo. Linda, né, gente? Ó, penteio. E para abrir esse cacho, bem na curvinha, tá? O que vocês acharam, gente? Gostaram? Fala aí pra mim nos comentários. Ó, deixa eu passar aqui. Eu vou depois mostrar o finalzinho ali, tirar as fotos. E é isso aí. Para abril agora a gente já vai começar novas turmas do nosso curso. E fala aí também, Simone, eu queria ver mais semipreso, me dá uma dica aí de grampo, enfim, vamos agitar essas lives aí para eu estar fazendo mais lives assim para vocês. Separa um tempinho e vou mostrando algumas técnicas, tá? Beijo para quem estava aí, para quem vai ver depois. Beijinho, dá coraçãozinho e deixa comentários. Tchau, tchau. Bato na hora de... Já, tô tentando sair aqui, amiga. Se for cliente nova, pode passar para a Andressa. Pode ligar aqui. Eu já vejo. Nossa, eu não consegui salvar essa live, gente. Hum? Eu vou fazer umas fotos, só um pouquinho. Eu queria selecionar leituras. Vai voltar?